Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, né, perdão, bem-vindo a todos aqui a mais um workshop, da estrutura de governança. Eh, Esse workshop tem um viés um pouco diferente, né, a gente vai estar abordando aqui temas de cibersegurança, é um workshop que vai ser ministrado pelo nosso fornecedor aqui, de gestão de cibersegurança, a DropReal, tá? Então, é uma série de 3 temas que a gente vai fazer esse ano. A gente marcou o primeiro agora em junho, a gente tem o segundo aí previsto para agosto e o terceiro mês de setembro. A gente vai estar dando início aqui com o tema, de gestão de cibersegurança na gestão de terceiros. O próximo tema, em agosto ali a gente vai ter, cibersegurança no contexto de IA, né, tema também super relevante aí, no mercado de tecnologia. E o de setembro a gente vai ter ali, tema de resiliência e continuidade de negócios. Cada workshop a gente vai fazer 2 sessões, tá, para que o máximo de pessoas aí das participantes consigam, né, estar contribuindo nas discussões, enfim. Né, apesar de que a gente também vai estar seguindo o padrão aí, de todos os workshops, a estrutura onde a gente grava, né, e também disponibiliza, no portal do desenvolvedor. Então, né, sem me delongar aqui, já vou passar a palavra para a Drop. Os temas foram discutidos e debatidos ali no GT de segurança, né, baseado, na relevância aí, que as participantes, né, enxergaram como temas principais. Então é isso, não sei se o Wagner quer dar uma palavrinha, nosso coordenador aqui de segurança. Tá no mudo, Wagner? Você está certo, Lucas. Muito obrigado. Bom, de novo, obrigado, Lucas. Bem-vindo a todos. Espero que aproveitem aqui o nosso fórum. Nosso objetivo aqui é tentar fazer um alinhamento sobre as melhores práticas de gestão de cibersegurança em terceiros. E a gente sabe hoje o desafio que é isso, né? Todas as empresas focam no seu core business e acabam utilizando muitos serviços terceirizados, principalmente na área de seguros. Isso ocorre muito com assistências, oficinas, algo bastante complexo e granular. Então, esperamos que isso aqui ajude um pouco a que todos tenham uma melhora na sua gestão interna. Pode seguir, por favor, Isabelle. Boa tarde, então, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Ela já está aparecendo? Já. Positivo. Ah, legal. Bom, então, como já foi falado, né, o tema de hoje será sobre cibersegurança na gestão de terceiros. Na gestão de terceiros no Open Insurance. Então, né, antes da gente entrar em mais detalhes sobre os controles, né, regulações, exemplos aí de incidentes, é importante a gente entender o porquê que terceiros eles são um ponto tão sensível em cibersegurança. Então, aqui no contexto do Open Insurance, a seguradora ela não vai operar de forma isolada, né, até como o Wagner comentou. Então, ela depende de integrações, de APIs, parceiros de tecnologia, prestadores de nuvem, fornecedores, consultorias, desenvolvedores, né, e outros aí serviços e produtos que de alguma forma podem ter acesso a algum sistema, algum dado ambiente, algum tipo de processo crítico dentro da organização. E isso vai aumentar bastante a superfície de ataque. Então, mesmo que a seguradora, né, mesmo que a empresa ela tenha aí bons controles internos, é uma falha que seja em um terceiro pode acabar abrindo uma porta, né, de entrada para algum tipo de incidente. E o primeiro ponto aqui que vocês podem ver é o acesso privilegiado, né, a terceiros. Então, terceiros frequentemente acabam precisando acessar sistemas críticos, né, uma base de dados, o ambiente em nuvem, uma ferramenta específica. E esse acesso ele é necessário, né, para a operação, mas se ele não for bem controlado, pode acabar aí gerando algum tipo de risco, né, um pouco mais relevante. O segundo ponto é essa superfície ampliada. Então, cada integração, cada API, cada fornecedor, né, cada ambiente conectado acaba criando um novo vetor potencial aí de ataque. E na prática, o perímetro dessa organização ela deixa de ser apenas aquilo que está dentro da seguradora e passa então a incluir todo o ecossistema que acaba suportando a operação. Então ele acaba, né, crescendo
E por último aqui é a responsabilidade compartilhada. Então, mesmo aí quando um incidente ele começa lá no fornecedor, a seguradora ela continua tendo responsabilidade perante os seus clientes, né, os seus reguladores, os seus parceiros. Então, terceirizar uma atividade não significa, né, que também o risco vai ser terceirizado. Então, por isso, quando a gente fala em cibersegurança no OpenShield, a gestão de terceiros ela precisa ser tratada aí como uma parte estratégica de segurança. Na prática, né, o OPIN ele vai permitir o compartilhamento de dados, de serviços entre as diferentes participantes, né, principalmente aí pelo meio de APIs, e isso, né, traz aí diversos ganhos importantes, mas do ponto de vista de segurança, esse modelo também muda aí um pouquinho a lógica de proteção. Então, o primeiro ponto aqui são essas APIs abertas. Então, por meio dessas APIs, dados, funcionalidades, eles acabam expostos para parceiros autorizados. Então, né, por isso que é importante ter controles, né, como autenticação forte, autorização adequada, gestão de consentimento, criptografia, logs, monitoração. Tudo isso passa a ser requisito, né, central aí de segurança. E o segundo ponto também é a interoperabilidade. O ecossistema ele depende, né, de comunicação entre as diferentes instituições e sistemas também. Isso significa que uma falha em uma dessas partes, né, qualquer que seja ela, pode acabar aí afetando alguma outra organização. Então, uma indisponibilidade, né, alguma falha de integração, algum uso indevido de acesso. E o terceiro, né, são os dados sensíveis que podem acabar circulando aí com alguma informação com um pouquinho mais sensibilidade. Então, quando a gente fala de terceiros nesse contexto aqui, a gente não está falando apenas de algum fornecedor administrativo, a gente também está falando de participantes, de prestadores, que podem ter algum tipo de relação direta com os dados, né, regulados, com as APIs, com o consentimento de clientes, com a continuidade, né, principalmente da operação. E por isso, essa gestão ela precisa sempre considerar, né, não só o contrato, mas também a maturidade de segurança, a capacidade técnica, os controles implementados, a resposta, né, a incidentes e a forma como que esses terceiros eles vão proteger aí, os dados e integrações que fazem parte de todo esse ecossistema. E então, né, depois de entender um pouco sobre o contexto do OPIN e a dependência, né, desses terceiros, o próximo ponto que a gente precisa olhar é justamente a base regulatória, né? O que a regulação ela vai exigir. Então, a gente tem aqui duas principais referências, né, que é o circular da SUSEP e o manual de segurança do OpenSurances. Então, a circular da SUSEP ela vai estabelecer aí alguns requisitos de segurança cibernética, né, importantes para as sociedades seguradoras, né, como entidades abertas e, enfim. E o ponto principal é que essa segurança ela precisa ser tratada como uma parte de governança da organização, né, com políticas, com gestão de risco, com gestão de resposta a incidente, né, controles, atenção aos serviços que são terceirizados. Então, quando a gente fala de terceiros, a lógica é a organização pode contratar um fornecedor para executar alguma atividade ali, né, como hospedar uma aplicação, operar em algum tipo de integração ou prestar algum tipo de suporte, mas ela também continua responsável por garantir que todos aqueles riscos, né, que existem ali, eles estejam identificados, que eles estejam controlados, e que eles também estejam, né, sejam acompanhados. Então, não basta você só identificar quais que são esses riscos, a gente precisa ficar monitorando eles para ver se eles não vão aumentar, diminuir, né? Enfim, acompanhar o ciclo de vida desse risco. E do outro lado aqui, nós temos o Manual de Segurança do OpenSurances, que traz aí, né, diversas especificações obrigatórias para as sociedades participantes, e ele vai reforçar a necessidade de controle de governança, de proteção de dados, de detecção de ameaças, né, de resposta a incidente, seja API, algum tipo de integração. E além disso, né, internamente aqui no OPIN, a gente também tem algumas outras documentações, como política de segurança da informação, né? E temos também diversas normas de segurança que visam aí justamente garantir o uso de melhores práticas aqui no OPIN. Isso é bem relevante aqui dentro, porque justamente, né, porque o OPIN ele depende aí de APIs, de trocas de dados, né, interoperabilidade. Então a regulação ela não espera apenas que a organização ela tenha todas essas documentações e é isso aí, né? A gente precisa ir além
da parte um pouquinho mais teórica, né, só dos documentos, e colocar em prática, né, todos esses controles para ajudar a proteger o ecossistema. Então, com autenticação, com autorização, com logs, criptografia, enfim, tudo aquilo que eu já comentei. E além daquelas normas, né, a gente também, né, ali da SUSEP, do manual, do OpenShirt, a gente também precisa olhar um pouquinho mais para um movimento de cibersegurança aqui dentro do Brasil. Então, o primeiro marco que a gente trouxe aqui, né, é o decreto de número 11.858/2023. Ele instituiu aí a Política Nacional de Cibersegurança. E a finalidade dessa política é orientar a atividade de segurança cibernética no país, estruturar aí uma visão um pouco mais nacional, né, sobre a proteção e prevenção e resposta à resiliência digital. E temos aí também a PL 4.752, né, /2025, que ela vai propor aí a instituir o Marco Legal da Cibersegurança. E vai ajudar também a criar o Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital. Então, pelo texto que está hoje em tramitação, né, a proposta ela busca estabelecer algumas obrigações de governança, né, notificação de incidentes, responsabilização para operadores críticos e para o setor de seguros, né, para participantes do OPIN. Isso é muito relevante porque a gente está falando de organizações que operam, né, dados sensíveis, né, serviços digitais, integrações críticas. E mesmo que o PL ele ainda esteja em discussão hoje, né, uma discussão legislativa, ele indica aí uma tendência regulatória do mercado, né, que vai exigir mais sobre a prevenção, sobre evidências, respostas a incidentes e principalmente sobre a responsabilidade sobre a cadeia de fornecedores. Então, esse é um ponto que essa PL ela deixa bem claro, né? Ele bate bastante na parte de segurança na cadeia de fornecimento, de suprimentos, desculpa. Então, acaba sendo bem importante aqui, bem para nós. E que dá para você ver, então, que o cenário regulatório ele está se tornando aí cada vez mais rigoroso. E a expectativa não é que a organização diga, né, só ali que possui alguns controles de segurança, mas ela precisa demonstrar uma governança em cima disso. Né, que vai aí além também desses controles, vai para rastreabilidade, o monitoramento, né, qual que é a capacidade dessa organização de controle de respostas a incidentes e principalmente, né, obviamente, sobre os seus terceiros críticos também. Aqui é um caso que, né, ficou, acho que bem famoso, eu acredito que a grande maioria de vocês saiba ou se lembra, né, que foi um incidente envolvendo a CIEM Software e o Pix. Então, esse caso ele teve bastante repercussão ano passado, porque mostrou, né, de forma aí bem prática, como que um fornecedor ele pode acabar se tornando um ponto crítico de risco para diversas instituições ao mesmo tempo. Então, né, para quem não se lembra, né, a CIM Software ela atuava como uma empresa de tecnologia que conectava, né, instituições financeiras ao Banco Central. Então, ela fazia aquele meio de campo para viabilizar aí as operações via Pix. Então, ela não era, né, o banco final, nem o cliente final, ela estava ali numa posição bem intermediária dentro da cadeia de pagamentos. E, segundo as informações que foram divulgadas, esse ataque ele resultou no desvio de mais ou menos de uns 500 milhões de reais do sistema bancário. Então, a investigação também apontou aí uma suspeita de participação de um fornecedor, de um funcionário específico da TI da própria CIM, que ele acabou, né, vendendo aí suas credenciais de acesso para os criminosos. Se eu não me engano, foi por um valor bem irrisório, foi por uns 5 mil, né? Esses criminosos, eles chegaram até ele, convenceram ele a passar os seus acessos, né, suas credenciais, pagou ali o dinheiro e foi isso. Mas através desse acesso, né, com esse acesso eles conseguiram executar diversas operações, né, fraudulentas em larga escala. Então, uma empresa terceira conectada a essa infraestrutura crítica teve aí credenciais comprometidas ou utilizadas de forma indevida, e isso aí acabou gerando um impacto financeiro e operacional em diversas instituições que dependiam daquele serviço específico. Como resposta, isso tudo, o Banco Central acabou determinando a suspensão temporária de acesso de instituições financeiras à infraestrutura da CIM, justamente para reduzir o risco de novos ataques, até eles entenderem o que aconteceu, quando, como.
E depois, né, a empresa informou que acabou retornando aí normalmente a operação com autorização do Banco Central. Então, só olhando para esse, né, para os impactos desse caso aqui, a gente já consegue ver 3 coisas, né? Primeiro, que terceiros eles podem concentrar muitos acessos críticos. Então, justamente porque eles têm aí conexões técnicas, né? Eles precisam de credenciais para integrações, para, né, permissões específicas, que se elas forem comprometidas, podem afetar aí a cadeia inteira de suprimentos. O segundo, o risco ele não vai ficar limitado somente ao fornecedor, né? Mesmo que a origem do incidente esteja em uma empresa terceira, as instituições todas conectadas podem sofrer algum tipo de consequência, seja financeira, operacional, reputacional, seja regulatória. E, por último, né, que credenciais internas elas também são um ativo crítico. Então, não adianta você olhar aí somente para firewall, para antivírus, né, para enfim, alguma outra ferramenta técnica. É necessário também controlar questões como identidade, privilégio, a segregação de funções, né, a matriz SOD, monitoramento desses acessos todos, porque precisam ter uma trilha de auditoria, né, e para identificar possíveis comportamentos anômalos. E por isso que a gestão de terceiros ela precisa avaliar também, né, se o fornecedor ele não só presta um bom serviço, que também é importante, mas ele também consegue proteger todos esses acessos, essas credenciais, essas integrações, esses ambientes, etc, né, para prevenir esse tipo de coisa. Além, né, do caso da CIM, nós já tivemos vários outros bem parecidos. E o padrão ele é sempre bem parecido, né? Praticamente o mesmo. O atacante ele não vai invadir aí a organização final de forma direta. Ele vai comprometer um fornecedor, uma ferramenta, uma atualização, uma credencial específica ali e, né, uma plataforma que seja usada por essas empresas. E que a gente tem vários casos que eu vou passar bem brevemente por eles. Então, o primeiro aqui é o caso da SolarWinds, que ocorreu em 2020. Então, nesse incidente, né, diversos atacantes eles acabaram comprometendo a atualização legítima de um software específico, que foi o software Orion, que era usado para monitorar a infraestrutura. Então, ou seja, essas organizações receberam uma atualização que parecia confiável, vinda de um fornecedor confiável, mas essa atualização continha aí códigos maliciosos. Então, esse ataque acabou afetando diversas organizações privadas e órgãos, né, principalmente ali nos Estados Unidos. O segundo caso aqui é da Movit, Move IT, não sei exatamente como que se pronuncia, ocorreu em 2023, então é um pouquinho mais recente. É uma plataforma, essa empresa né, é uma plataforma de transferência de arquivos e uma vulnerabilidade que estava nessa plataforma, ela acabou sendo explorada. E foi usada também por diversos grupos criminosos para acessar dados de diversas organizações ao redor do mundo. O terceiro caso aqui foi o Okta. Então, ele envolveu suporte técnico, né, envolvendo aí o suporte técnico e suporte a terceiros. Então, em 2022, essa empresa ela informou que detectou uma tentativa de comprometimento relacionado às contas de um engenheiro de suporte de um fornecedor terceirizado, e que era uma outra empresa. E como essa Okta ela é uma plataforma de identidade, acesso, né, enfim, esse tipo de incidente acaba sendo aí bem mais sensível. Então, porque quem controla a identidade, né, uma identidade aí, ela pode controlar portas de entrada para muitos ambientes. O quarto caso aqui é a Kaseya, de 2021. Né? Ela também fornece software de gestão de TI utilizado né, por diversas empresas. E nesse incidente, uma exploração do software acabou permitindo um ataque de ransomware em cadeia. Então, atingindo novamente diversas empresas e, por consequência, seus clientes. Então, quando a gente olha todos esses casos juntos, a gente vê um padrão. Né? Geralmente aí é um terceiro que tem um pouquinho mais de confiança, né? Tem mais acesso, tem ali umas integrações, privilégios, uma presença maior dentro do ambiente, e é justamente por isso que esse tipo de risco acaba sendo tão relevante. Então, para o OPIM, meio que seria a mesma coisa, né? Então, APIs, entregadores, provedores de tecnologia, consultorias, né? Plataforma de nuvens, enfim, tudo isso precisa ser avaliado não apenas pelo serviço que entrega, mas pelo risco, o nível do risco que adiciona ao nosso ecossistema.
E como eu falei, né, a gente pode ver que existe, parece que um padrão entre esses incidentes, né, que são diferentes entre si, e apesar de ocorrerem aí em diversos setores diferentes, em países, né, com tecnologias diferentes, tem esse padrão em comum. E qual que é esse padrão? Então, começando aqui, o primeiro é o acesso excessivo. Então, muitos terceiros eles acabam precisando de acesso, né, para prestar ali o suporte, para fazer suas atividades, para operar uma integração, administrar um sistema, né, realizar uma manutenção. E o problema começa justamente quando esse excesso ele acaba sendo um pouquinho amplo demais. Então, ou ele é muito permanente, né? É concedido ali o acesso, a pessoa não precisa mais daquele acesso, mas aquele acesso permanece, né? Ou então uma aplicação que sem desculpa, uma aplicação que não tem aí o princípio do menor privilégio. Então, o fornecedor, né, ele acaba tendo mais permissão do que realmente precisa para executar suas atividades. Ou, às vezes, é concedido um acesso ali para ele fazer alguma coisa, mas uma coisa bem específica, bem pontual, mas esse acesso não é removido depois, né? Esse usuário acaba continuando com acesso e tudo isso pode acabar levando e aumentando o risco, né? Aumentando a superfície de ataque, aumentando o risco para a empresa. Outro ponto é o monitoramento, né, que pode ser insuficiente. Então, em vários incidentes, o acesso de terceiros até existia, né, mas você não tinha nenhuma visibilidade adequada sobre o que estava sendo feito. E isso acaba dificultando um pouco a identificar, né, que os comportamentos que estão esquisitos ali, né, os comportamentos anômalos, um uso indevido de credenciais, uma movimentação lateral ou algum tipo de atividade fora do padrão esperado. Então, isso aqui acaba, né, às vezes, um incidente que poderia ser pego lá no início, logo que começou, pela falta desse monitoramento, você acaba pegando só depois que já veio as consequências. Terceiro aqui, ponto são as lacunas contratuais. Então, muitas organizações elas contratam fornecedores sem exigir aí requisitos mínimos de segurança, de privacidade também, direito de auditoria, como, né, por exemplo, direito de auditoria, obrigação de notificação de incidentes, isso é muito importante, né? Qual que é o prazo dessa comunicação do incidente, quais são os requisitos de backup, e como que vai funcionar a segregação de acesso, a proteção de dados, sejam dados sensíveis, né, de negócio, quanto dados pessoais e continuidade de negócio, enfim. E daí, quando ocorre um incidente, a falta dessa cláusula nesses contratos acaba dificultando aí uma resposta e a responsabilização. Se você não sabe que existiu um incidente envolvendo os seus dados, fica um pouco difícil para você conseguir tratar isso. Você poder ajudar a tratar, você lidar, enfim, avisar os clientes, etc. Então, por isso que é bem importante. Outro ponto, né, como eu já comentei, é a detecção tardia. Então, como o ambiente de terceiros, ele nem sempre ele é monitorado pela contratante, então muitos incidentes só vão ser percebidos quando já existiu algum tipo de impacto, como já existiu uma fraude, já teve um vazamento, já, né, o serviço ficou indisponível, o uso indevido de dados, né, aconteceu, né, ou inclusive um alerta externo. Alguma outra empresa, algum outro cliente descobriu, percebeu que tinha alguma coisa esquisita e daí acionou vocês. Então, isso aqui está junto com o monitoramento, né? Por isso que é a importância desse ponto. E por último, a gente tem aqui o risco, né, na cadeia de suprimentos, que é o terceiro, ele pode ser confiável. Você vai lá, você faz a sua avaliação de fornecedor antes de contratar ele, você vê que ele tem todos os requisitos, né, necessários, o serviço é bom, o nível de segurança desse terceiro é ótimo, né? Então você contrata ele. Mas esse fornecedor, ele também depende de outros fornecedores, né? Ele não existe ali numa ilha sozinho, ele também é uma empresa, vai ter, enfim, algum tipo de outro fornecedor, seja de software, vai usar, enfim, outras bibliotecas, alguma ferramenta de suporte, vai ter outros prestadores de serviço. Então, às vezes, o risco não está só naquele fornecedor direto teu, mas também no fornecedor do teu fornecedor. Então, às vezes, mesmo quando a gente acha que o risco está baixo, né? Se esse fornecedor ele tiver algum outro fornecedor que não tem nenhum tipo de controle, né? Às vezes pode ser que aconteça de algum dado seu, da sua empresa,
acabar, né, estando aí com um risco maior do que você imagina. Então, como vocês podem ver aqui, os incidentes com terceiros, eles geralmente, né, eles não acontecem de uma forma isolada, com um errinho só. Eles costumam agir aí com uma combinação de fatores. E para o PIN é a mesma coisa. Se um terceiro crítico falha, o impacto ele pode aí ultrapassar, né? Ele pode acabar atingindo outros parceiros, né? Atingindo aí, de alguma forma a parte regulatória e até, inclusive a operação como um todo. E depois de entender quais são os riscos e quais que são os padrões em comum, né, a principal, acho que, mensagem aqui é que a gestão de terceiros ela não pode acontecer somente no momento da contratação, né? Então, ela precisa funcionar aí como um ciclo contínuo. Você contratou aquele fornecedor, ele estava ótimo, com uma segurança muito boa, pouquíssimos riscos, né, riscos baixos, mas você não sabe se aquilo ali vai permanecer o mesmo daqui 1, 2, 3, 5 anos. Então, é por isso que a gente precisa, né, continuar monitorando. Então, como fazer isso? Primeiro, a gente vem com a due diligence, que é a avaliação de terceiros, né, antes da contratação. Então, aqui a organização ela vai entender quem que é esse fornecedor, qual que é o serviço que ele presta, que tipo de dado que ele vai acessar, quais sistemas que vão ser integrados, e daí a partir de tudo isso, vai entender qual que é o nível de criticidade, né, desse relacionamento. Depois vão entrar aí as cláusulas contratuais, né, que vai vir aí para formalizar aí requisitos mínimos de segurança, de privacidade, confidencialidade, notificação de incidentes, que é muito importante, né, junto com seus SLAs, o direito de auditoria, que também é importante, e quais são as responsabilidades de cada parte. Em seguida, vem o monitoramento contínuo. Então, o fornecedor ele precisa ser acompanhado durante a vigência durante, né, todo o contrato, principalmente quando ele vai acessar algum tipo de dado sensível, alguma API crítica, ambientes críticos ou algum tipo de infraestrutura, né, mais sensível da organização. E, por fim, é necessário que a gente, né, prever a resposta de incidentes. Então, se o terceiro sofreu algum tipo de ataque, algum tipo de incidente cibernético, a organização ela precisa saber quem acionar, em quanto tempo ela vai ser notificada, quais evidências que vão, né, que deverão ser fornecidas e como que será feita essa contenção. Então, o fornecedor ele não deve ser avaliado, né, só uma vez ali, esquecido, guardado na gaveta e é isso aí. Não, ele precisa ser classificado, ele precisa ser contratado com critérios, ele precisa ser monitorado e incluído em conjunto, né, nos planos de respostas a incidente. Então, depois de entender que a gestão de terceiros ela precisa funcionar aí como um ciclo, a gente tem aqui algumas etapas que também são essenciais, né, que é a avaliação antes da contratação e a formalização das obrigações no contrato. Então, a primeira etapa, como eu já mencionei aqui, é a due diligence. Então, antes da contratação, né? Então, antes de contratar ou integrar esse fornecedor, a organização precisa entender qual que é o nível de risco que esse terceiro ele vai representar. O primeiro ponto é a avaliação de maturidade. Então, aqui que entra aqueles questionários de segurança, né? Tem algumas empresas que fazem um questionário aí de, sei lá, 20 perguntas, tem outras que fazem de 200, né? Algumas são um pouquinho mais complexas do que outros, mas o fim, né, é sempre o mesmo. Aí entra aqui análise de certificações, né? Por exemplo, se a empresa tem a certificação 27001, né, isso já significa que ele já tem uma maturidade legal em segurança, né? Dependendo do escopo que foi feita essa certificação. Vai avaliar histórico de incidente dessa empresa. Né? Teve algum incidente grande nos últimos anos? Né? Como que lidou? Né? Melhorou desde então? Quais que são as políticas internas desse terceiro? Né? Quais que são os controles de acesso? Se esse terceiro, ele, principalmente agora, aqui no meio da tecnologia, né? Se ele tem uma gestão de vulnerabilidades, como que ela está funcionando? Né? Não adianta você contratar, às vezes, um produto ali muito legal, mas ele tem, né, não tem uma gestão de vulnerabilidades, é feito um pen test a cada, sabe-se lá quanto tempo.
eles não avaliam, né, não colocam isso ali na sua esteirinha de desenvolvimento. Então, você não sabe que vulnerabilidades que tem ali, né, acaba deixando, de novo, a sua organização um pouco mais vulnerável. Como que funciona a questão de backup, principalmente se seus dados ficam lá? Como que funciona a resposta ao incidente? Continuidade de negócios, dependendo do que acontecer. Então, a ideia é verificar se esse fornecedor ele tem todos os controles compatíveis com o tipo de serviço que ele vai prestar, né? E pensando aqui nos requisitos mínimos de segurança da sua empresa. Então, é legal se eles tiverem, a maturidade de segurança for igual ou acima da sua organização. Não é legal se for abaixo. O segundo ponto é o mapeamento de dados. Então, a gente precisa entender quais dados que esse terceiro vai acessar, quais dados que vão ser processados, aonde que eles vão ser armazenados, para onde que eles vão ser transmitidos. Então, sem esse mapeamento, fica difícil até definir quais são os controles mínimos, né, que esse terceiro deve ter, que você também às vezes precisa ter, e avaliar qual que é o impacto de um incidente. Então, aqui entra dados de negócio, assim como dados pessoais, né? E para LGPD, por exemplo, a gente precisa saber aí algumas questõezinhas, né? Para onde que esse dado vai? Ele vai ir para fora? Vai ficar só no Brasil? Enfim, tem esses outros detalhes. O terceiro ponto são os testes técnicos. Então, né, quando for aplicável, obviamente, se é por exemplo, quando é um produto que você está contratando. Então, se esse fornecedor ele for oferecer aí para vocês uma aplicação, uma API, algum tipo de integração ou ambiente, né, um tecnológico um pouco mais crítico, pode acabar sendo necessário avaliar a arquitetura desse produto, né, evidências de pen test. Quando que foi realizado esse último pen test, né? Foi achado diversas vulnerabilidades, e aí, o que vocês fizeram com isso? Foi, né, enfim, corrigido alguma coisa? Foi feito algum trabalho em cima disso? Análise de vulnerabilidades, né? Aqui entra Scan, SAST, DAST, enfim, testes de segurança em APIs, né? Relatórios técnicos de como que funciona tudo aquilo ali. E do lado direito, aqui da tela, nós temos aqui as cláusulas contratuais que são mais obrigatórias. Então, o contrato ele precisa transformar todos esses requisitos de segurança em uma obrigação um pouco mais formal. Então, uma cláusula importante é a notificação de incidentes, que a gente já mencionou aqui, com algum tipo de prazo definido. Por exemplo, notificação de até 24 horas após a detecção. É bom deixar isso descrito, porque senão, né, vai que vocês são alertados, coloca lá que precisa alertar. Legal, eles alertam. Mas 1, 2, 3 semanas depois, né? Então, daí já não é tão interessante. Precisa colocar um CLA um pouco mais apertado. Outra cláusula é o direito de auditoria, né, e acesso a evidências. Então, a organização ela precisa poder solicitar aí comprovações de segurança, relatórios, certificações, evidências de controles, né, e inclusive em alguns casos, né, mais específicos até de realizar algum tipo de auditoria para ver se aquele risco que vocês identificaram lá no início, na hora da contratação, se ele permanece o mesmo, se não se elevou, se não vai ter algum outro problema, né, no futuro próximo. Também deve haver aí a definição de responsabilidade compartilhada, né, incluindo aí as responsabilidades por danos, por vazamentos, algum tipo de falha de segurança, descumprimento contratual e até medidas de correções, né, quais são as responsabilidades das partes ali. E por fim, é importante, obviamente, prever aí a conformidade regulatória, incluindo, nesse caso aqui, requisitos da SUSEP, LGPD, né, enfim, demais normas e leis que são aplicáveis ao serviço contratado. E depois de toda essa due diligence, o contrato ele precisa refletir os requisitos de segurança esperados do terceiro. A ideia aqui é reforçar que o contrato com o fornecedor crítico ele não pode tratar a segurança de forma genérica, né? Ele precisa ter obrigações claras, principalmente quando o terceiro vai acessar os dados sensíveis, pessoais, enfim, ambientes de produção, ambientes críticos da sua empresa. O primeiro ponto aqui é a notificação de incidente, como eu falei, né? O contrato ele tem que prever que o fornecedor ele precisa comunicar qualquer incidente de segurança no menor prazo possível. Né? Eu dei ali aquele exemplo de 24 horas. E essa comunicação ela precisa trazer informações mínimas. Não é só falar, gente, sofremos um incidente, acabou.
Não, ele tem que falar o que aconteceu, quais dados né, foram afetados, que sistemas foram afetados ou podem ter sido afetados, quais foram as medidas de contenções realizadas até o momento, né, qual que é o plano de remediação. Então, ele precisa, né, dar mais detalhes aí para vocês. Segundo ponto que a gente menciona ali é o direito de auditoria. Né? Essa seguradora ela precisa ter o direito de solicitar evidências de segurança do terceiro, né? Seja anualmente, semestralmente, a cada 2 anos, enfim, né? Como funcionar melhor para cada negócio. E isso daí deve ter coisas como relatório de vulnerabilidade, as certificações como da ISO 27001, políticas, logs, resultados de outras auditorias, testes técnicos, comprovação de conformidade com algum framework específico, né? Dependendo às vezes do seu negócio, você precisa disso. Sem isso, a organização ela vai acabar dependendo apenas aí da declaração do fornecedor, que ele vai falar, não, tá tudo certo aqui, mas você não tem como evidenciar de que realmente está tudo ok, né? Que o ambiente ele realmente está seguro. Então, o terceiro ponto é responsabilidade e indenização. O contrato ele deve sempre refletir claramente quais são as responsabilidades do terceiro em caso de falha, de incidente, vazamento, né? Enfim, isso é importante porque em um incidente, os impactos eles podem ser aí financeiros, operacionais, jurídicos, reputacionais e pode ter uma multa em cima desse incidente. Então, é bem importante ter isso bem descritinho ali no contrato. Em quarto lugar aqui, o quarto ponto, é a conformidade regulatória, né? Obviamente, como eu já falei, tem que estar em conformidade ali com a LGPD, com o circular da SUSEP, com as regras do OPIN, né? Qualquer outra norma ou lei que faça sentido. E quais são os requisitos técnicos mínimos que eles devem possuir. Então, aqui vão entrar controles como criptografia. Esse terceiro ele não deve aceitar, por exemplo, TLS 1.1 para baixo. Se ele está aceitando lá SSL 3, você já sabe que não está legal, ele já não está cumprindo os seus requisitos mínimos de segurança. Você só aceita de 1.2 para cima. Né, tudo isso tem que estar descrito. Gestão de vulnerabilidades, os controles de acesso, autenticação forte que precisa, né? Segregação de ambientes, regras de backup, de logs, proteção física, se fizer sentido, né? Às vezes para a empresa, proteção lógica, além aí de práticas seguras de desenvolvimento quando houver aí sistemas e APIs envolvidos. E depois que o fornecedor ele foi contratado, a gestão de terceiros, como eu já falei, ela não deve parar. Então, a maior parte das empresas acaba cometendo esse erro, que é bem comum, na verdade, que é fazer essa única avaliação, assinou o contrato e só vai voltar a olhar para esse fornecedor quando aparecer algum problema ou quando chegar aí a hora de renovar o contrato, né? E para terceiros críticos, especialmente aqueles que acessam algum tipo de dado sensível ou ambiente sensível, é necessário manter esse processo de monitoramento contínuo. Daí, como que a gente faz isso? Então, o primeiro ponto aqui são a ideia de criar dashboards, né? Elas podem ser visuais ou não, mas são os indicadores e métricas para ajudar a acompanhar o desenvolvimento, né? O desempenho, na verdade, desse terceiro. Então, cumprimentos de SLAs, né? Aqui, obviamente, não é só em relação a incidentes, mas SLAs de serviço, etc. Mas também, se ocorrer algum incidente, você precisa ver que ele cumpriu o SLA descrito lá no contrato. Questões de disponibilidade de serviços, incidentes que foram reportados, pendências de segurança, né, tempos de correção de vulnerabilidades que surgiram, né, resultados de auditoria, tudo isso é bom você deixar ali com indicadores e métricas para você ir acompanhando ao longo do tempo. Né? O outro ponto é a análise de vulnerabilidades. Então, quando o fornecedor ele possui algum tipo de sistema, API ou algum tipo de integração relevante, a contratante deve exigir evidências periódicas de varredura, de pentests, de correções aplicadas e a gestão das vulnerabilidades encontradas. Porque a gente sabe muito bem que não basta só você saber que existe uma vulnerabilidade ali, né? Fez o pentest, fez um scan, encontrou, e aí, o que você faz depois de encontrar? A gente precisa ver que existe uma gestão de vulnerabilidades em cima daquilo que foi encontrado. Então, não basta, né, o fornecedor dizer que é seguro, ele tem que demonstrar isso, ele tem que evidenciar isso para vocês. O terceiro ponto são auditorias e logs. É importante, né, a gente ter aí trilhas de auditoria sobre os acessos,
sobre as integrações, sobre as alterações que acabarem surgindo no meio do caminho, sobre os incidentes, atividades administrativas, até se fizer sentido. E isso acaba permitindo investigar, né, possíveis comportamentos suspeitos, comprovar algum tipo de ação realizada, né, entender de forma mais rápida o impacto de algum evento que ocorrer. E por último aqui o quarto ponto, né, novamente batendo na teclinha aqui do compliance regulatório. Então, o fornecedor ele precisa continuar sempre aderente às obrigações com a LGPD, com a SUSEP, no caso aqui com o OPIM, né, enfim, exigências contratuais, exigências legais. Então, essa aderência ela pode ser acompanhada através de certificações, de declarações, de relatórios, de evidências, né, auditorias. Mesmo com uma avaliação prévia, com cláusulas, né, com monitoramento contínuo, tudo bonitinho, incidentes eles ainda podem acontecer. E é por isso que terceiros críticos eles precisam estar sempre incluídos no processo de respostas a incidente da organização. Então, quando o incidente envolve um fornecedor, a velocidade das respostas ela acaba sendo fundamental, né, de extrema importância. Quanto mais tempo a seguradora demora para ser notificada, para entender o impacto e coordenar ali uma contenção, maior pode ser o dano operacional, o dano financeiro, regulatório e reputacional que ela pode sofrer. Então, primeiro ponto aqui é, obviamente, a notificação imediata, né? Por isso que é bom deixar amarrado ali no contrato um tempo bem justinho. Então, o terceiro precisa ter essa obrigação de comunicar a seguradora em tempo hábil quando identifica um incidente. Não é só quando ele resolver, é quando ele identificou, começou a entender ali que houve um incidente, já é importante já sair notificando, né? Depois de verificar que é um incidente real, a criticidade, enfim, juntar as informações é importante que ele notifique. E ela deve trazer, no mínimo, o tipo de incidente, data e horário que foi identificados, né, quais que foram os sistemas afetados, os dados afetados, né, ou que potencialmente afetados, e quais que foram as medidas já tomadas e quais que são os próximos passos, né, planejados. Segundo ponto é a coordenação centralizada. Então, em um incidente, a gente não pode ter dúvida sobre quem aciona quem. É importante sempre ter um ponto focal definido, tanto na seguradora quanto no fornecedor, além de um fluxo claro ali envolvendo a parte de segurança, jurídico, privacidade, tecnologia, enfim, comunicação entre as áreas de negócio que foram afetadas. O terceiro ponto é a investigação e a contenção. A seguradora ela precisa conseguir obter informações suficientes para entender qual que é a causa raiz desse incidente, qual que é o escopo, qual que é o impacto e quais as ações necessárias para conter essa ameaça. Então, isso pode envolver aí a análise de logs, bloqueio dos acessos, né, revogação de credencial, alguma suspensão temporária ali de integrações ou aplicação de correções ali emergenciais. Em quarto ponto, por último aqui, tá, né, recuperações e lições aprendidas. Então, depois que tudo foi feito, o incidente foi contido, é necessário restaurar a operação de alguma forma, né? Precisa ser feito de forma segura. Precisa acompanhar a remediação e revisar também o que foi que falhou. E nessa etapa aqui é importante para atualizar, né, às vezes o contrato, os processos que já estavam em prática, os controles técnicos, os critérios, inclusive, às vezes, de monitoramento do fornecedor. Então, tudo isso aqui vai ajudar vocês, né, a empresa a ficar mais segura. E para fechar, nós temos aqui quais são as principais ações que uma organização, né, ela deve adotar para fortalecer a cibersegurança na sua gestão de terceiros. Então, primeiro, revisão e adequação contratual. Então, contratos com terceiros, eles precisam conter as cláusulas específicas de segurança e de privacidade, né? Como tudo aquilo que a gente já falou, com notificação, direito de auditoria, etc. Porque sem isso a organização fica com pouca capacidade de cobrança quando ocorrer algum problema. Segundo ponto é a implementação do monitoramento contínuo. A avaliação do fornecedor não deve acontecer apenas antes da contratação, precisa acompanhar ao longo, né, dessa contratação a postura de segurança desse fornecedor, as vulnerabilidades, incidentes, enfim. O terceiro ponto também é o desenvolvimento de planos de resposta em conjunto. Se o incidente envolver um fornecedor, a organização ela precisa saber de forma rápida, né, quem acionar, quais informações que ela tem que exigir,
como conter esse impacto, né? Como comunicar o evento e como que recupera a operação. Tudo isso precisa ser definido antes do incidente, né? Não durante a crise. Então, precisa ter processos, precisa ter procedimentos já em prática. É legal que esses fornecedores eles também tenham conhecimento, né, desse fluxo, de como funciona, quem eles vão acionar dentro da empresa. Quarto ponto é a capacitação e conscientização interna. Então, as áreas que contratam, que gerenciam ou que interagem com terceiros, elas precisam entender os riscos que estão envolvidos nisso tudo. Então, isso vale para compras, para o jurídico, segurança, tecnologia, privacidade, enfim, qualquer e outras áreas, né, de negócios. E porque a gestão de terceiros não é responsabilidade de uma área só. Ela não é responsabilidade da TI, né, da área de tecnologia. Ela não é responsabilidade da área do jurídico. Não, ela é responsabilidade quase que da empresa como um todo. E o quinto ponto aqui, né, é o acompanhamento regulatório constante. Então, o ambiente regulatório ele está sempre em evolução, né? Como eu mostrei ali, tem PLs que ainda estão em desenvolvimento, né? Pode ser que surjam mais coisas novas no futuro. Então, existe uma grande discussão sobre cibersegurança hoje no Brasil. E é por isso que sempre políticas, contratos e controles eles precisam estar sendo sempre revisados de forma periódica, né, para garantir que esteja acompanhando essas regulações e esteja sempre em compliance. Né? Chegamos ao fim. Faltando aí 8 minutinhos para acabar. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Algum ponto que gostariam de comentar? Acho que eu posso Wagner? falar um pouquinho aqui. Uhum, Essa questão de gestão de fornecedores ela é bem complexa, porque uhum, por mais que as seguradoras consigam dispor de recursos, tanto financeiro quanto pessoal, para a gestão de segurança própria, quando você terceiriza o serviço e dessa terceirização de serviço você inclui acesso a dados ou informações em quantidade ou criticidade, então podem ser dados confidenciais ou altamente confidenciais, mesmo em um escopo pequeno ou mesmo ou pior ainda se for grande, é, muitas vezes esses terceirizados não têm a mesma capacidade de gestão e operação das seguradoras. E a Circular 638 repassou para as seguradoras essa discussão, essa responsabilização. Independente do fornecedor, é, mesmo que o fornecedor não tenha o mesmo nível, é responsabilidade da seguradora o evento que ocorrer junto ao fornecedor. Então, apenas cláusulas contratuais não vão isentar a seguradora de algum tipo de sanção regulatória. Tá? Ao uhum, mesmo tempo, a gente tem no Brasil uma questão de que os nossos fornecedores têm um nível de maturidade em gestão de cibersegurança baixo. Eu acho que todos aqui enfrentamos situações como essa. E no Brasil, acho que ainda estamos, não sei se comparado com Europa, Estados Unidos, estamos bem abaixo. E isso gera muito problema, ao mesmo tempo em que, se você não terceirizar certas atividades, você fica para trás do mercado. Ou você não uhum. tem capacidade de fazer isso inteiramente. As empresas É, não são uma ilha, né? Elas precisam de outras para exato, funcionar. exato. E aí começa a entrar muita questão do least privilege, né? O que você fornece para o terceirizado acesso? Se você consegue entregar um método onde você entrega um mínimo do dado necessário, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Acesso aos dados do cliente. Tá? Agora, quais dados do cliente? Todo o conjunto de dados do cliente que a seguradora tem, ou um subset de dados mínimo para que o fornecedor possa prestar o serviço àquele cliente. E isso é detalhe, mas isso importa muito. Porque o que o fornecedor faz com aquele dado, muitas vezes, mesmo que esteja em contrato ou que esteja em algum tipo de requisito, a gente não tem como garantir que o fornecedor está usando aquela informação exatamente para aquilo. Se ela não está coletando aquela informação para algum tipo de data broking. E isso pode acontecer, sem que as seguradoras, que são os contratantes, tenham plena visibilidade.
Então, esses métodos, né, de você minimizar a exposição do risco, minimizar a exposição do dado, afetam muito a maneira como as seguradoras podem se proteger desses riscos que ocorrem no fornecedor. Ao mesmo tempo, a gente tem que cobrar do fornecedor melhorias em sua gestão, em sua capacitação. E não só dele mesmo, mas também dos quarteirizados, os serviços terceirizados pelo próprio fornecedor também. E não é fácil. E isso, no fim das contas, acaba encarecendo o serviço prestado pelo fornecedor. Uhum. Não tem milagre aqui nesse ponto. Mais gestão, mais governança é mais custo. Então, é realmente algo bem complexo, e eu acho que no Brasil a gente está passando por um ponto de inflexão com vários requisitos regulatórios que todas as empresas estão tendo que se expor, não só seguradoras, financeiros, até mesmo outras áreas têm que cumprir requisitos regulatórios cada vez mais crescentes quanto à gestão de segurança de fornecedores. Uhum. Aí eu queria agora passar a palavra para quem tem dúvidas, trazer algum outro assunto, algum outro ponto de discussão, ou mesmo uma outra visão. Sem dúvidas, pessoal. Então, se a Estamos gente fizer chegando no uma. topo da hora, inclusive, né? Então, se a gente fizer uma provinha aqui, todo mundo sem dúvida, se a gente fizer uma provinha aqui, todo mundo passa. Bom, eu acredito que esse workshop está gravado, né? Ele pode Uhum. ser, ele vai ser disponibilizado publicamente, Vai Lucas? ser disponibilizado exatamente no nosso portal do desenvolvedor e Uhum. também, né, a gente reforça aí o convite da sessão número 2, que vai ser semana que vem, é o mesmo conteúdo, né, pessoal? Mas aí, eventualmente, alguém das instituições de vocês que não tenham conseguido participar hoje, são bem-vindos aí a trazer as contribuições e participar, né, das discussões na próxima agenda, no mesmo horário, na próxima quinta. Ok. Agradeço a presença de todos. Lucas, pode encerrar. Excelente, pessoal, beleza? Te agradece, né? E também, né, sugestões, feedbacks aí são bem-vindos aí para a gente através do e-mail do GT de Segurança, tá? A gente evoluindo o modelo para os próximos aí. Obrigado a participação de todos e a gente se fala em breve. Um Tenha abraço, um pessoal. ótimo fim de semana. Boa Obrigada, tarde, pessoal. gente. Tchau, tchau. Abraços, boa tarde. Pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Boa tarde.